programa Trabalho Legal está no ar e esta primeira edição de fevereiro vai mostrar. Vale Transporte, um direito que assegura o deslocamento para o trabalho. O benefício é obrigação legal do empregador, seja pessoa física ou jurídica. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, da PNAD, divulgou dados importantes sobre o trabalho infantil no país. Previdência Social, uma instituição financeira que atua fortemente na vida do trabalhador. Vamos entender como funciona e quais são as propostas de mudança. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Vale Transporte é destinado aos trabalhadores conforme a Lei 7.418 de 1985. O empregador tem a obrigação legal de arcar com parte dos custos de deslocamento entre a residência do funcionário e o seu local de trabalho. E esse custo é dividido entre empregado e empregador. Ter o direito de ir e vir para garantir mais um dia de trabalho. Parece pouco, mas muitos trabalhadores dependem desse benefício para continuarem trabalhando e garantindo um emprego. O direito de receber um valor em dinheiro para custear a ida e a volta ao trabalho foi implementado na década de 80, de acordo com o artigo 1º da Lei 7.418 de 1985, o trabalhador brasileiro passou a ter o direito a receber antecipadamente o vale-transporte do empregador, pessoa física ou jurídica, para a utilização de despesas de deslocamento no trajeto de sua casa para o trabalho e vice-versa, sendo do sistema de transporte coletivo, público, urbano ou intermunicipal, ou interestadual com características semelhantes aos transportes urbanos. Para que o funcionário tenha o direito garantido, deve comunicar antecipadamente ao empregador sobre a necessidade de utilização do vale-transporte. Essa lei ela aborda o direito de ir e vir do empregado ao trabalho, porque também o salário também tem que remunerar esse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Inclusive, no momento da confecção do contrato de trabalho, tem que ser informado quais os trechos que o empregado vai precisar usar o vale-transporte. Todo o trabalhador que opta pelo vale-transporte passa a ter descontado em folha o valor referente a 6% desse benefício. A advogada trabalhista explica. O vale-transporte ele é um dos direitos elencados no rol da relação trabalhista. Ele pode ser descontado 6% do valor do salário do empregado. Você pode não querer o vale-transporte e também não vai ser descontado do seu salário. Você não vai precisar do vale-transporte, então você tem que comunicar à empresa de que você está renunciando àquele vale-transporte e não permitindo também o desconto dos 6% no seu salário. Mas tudo isso tem que ser comunicado empregado e empregador. Tem que ser tudo registrado. O benefício também faz a diferença na vida dos empresários. A instituição do Vale Transporte, que já se vão 30 anos que ele foi instituído no Brasil, ele é de suma importância tanto para as empresas, para o empresário, quanto para os trabalhadores. Por que isso? Porque ele, de fato, garante o deslocamento do trabalhador ao seu local de trabalho, como garante que o empresário vai ter o seu trabalhador, né, no seu local de trabalho para desempenhar suas funções laborais. Então, a instituição do Vale Transporte ela é de suma importância porque garante exatamente a presença efetiva do trabalhador, né, ou melhor, garante as condições para que o trabalhador, de fato, se desloque da sua residência para o seu local de trabalho. A lei do Vale Transporte, ela permite algumas isenções, alguns descontos, algumas com relação a tributos, que também reflete uma vantagem para o empresário. Acho que a instituição do Vale Transporte é uma via de mão dupla. Ela beneficia tanto ao empresário quanto ao trabalhador, já que o trabalhador ele pode comprometer no máximo 6% dos seus vencimentos, né,
para o pagamento, para o custeio da sua passagem de transporte coletivo. Eu gasto R$ 8,00 por dia, 4 para ir, 4 para voltar, e se não tivesse, eu teria que tirar do meu bolso, que no caso daria 220, 240 por mês. Ajuda, é um dinheiro que vem na hora certa. Para mim, a importância é economia, né? Você ter o dinheiro todo mês e saber que aquele dinheiro é certinho para pagar a passagem. A Previdência Social é um direito garantido na Constituição e é a instituição responsável por garantir que a renda do trabalhador e de sua família seja mantida quando ele perde a capacidade de trabalhar por algum tempo ou permanentemente. Como funciona e quais são as propostas de mudança é o assunto da reportagem que você vai ver agora. A Previdência Social foi criada para garantir a sobrevivência financeira de pessoas em situações de invalidez ou velhice, como aposentadoria e pensão, por exemplo. Ela é quem garante que o trabalhador vai ter uma proteção quando ele não puder ter a renda, né? Proteção à velhice, quando ele não consegue mais trabalhar, proteção nos momentos mais difíceis da família, quando a perde, né, aquele trabalhador, o chefe de família. Então, nos momentos mais difíceis da vida de todos nós, a Previdência está lá para garantir a proteção ao próprio trabalhador, à sua família. E ainda oferece cobertura em situações de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. A Previdência é um sistema contributivo, ou seja, ele se financia com a contribuição do próprio trabalhador, do seu empregador e também com a contribuição da sociedade, né, via o orçamento da Seguridade Social. Se a Previdência existe para ajudar o trabalhador brasileiro, as sugestões de mudanças nas regras feitas pelo Executivo Federal estão sob análise do Ministério Público do Trabalho. Como o Ministério Público do Trabalho ele atua nas questões dos direitos sociais, seria também papel do Ministério Público atuar e analisar essa questão da reforma previdenciária para preservar os direitos dos trabalhadores. Agora, o Ministério Público do Trabalho está atento a essa reforma e quer discutir com outros órgãos essa reforma previdenciária também. Essa possível reforma que tramita no Congresso prevê, entre outras propostas, estabelecimento de idade mínima de 65 anos para os contribuintes reivindicarem aposentadorias. Essas mudanças, elas parecem injustas com o trabalhador que começa a trabalhar mais cedo, ou seja, o trabalhador da camada mais pobre da população. Porque os trabalhadores começam a trabalhar a partir dos 14, 15 anos e aí terão que contribuir cerca de 50 anos de tempo de contribuição que certamente terão um benefício, quer dizer, não terão incentivo de ficar contribuindo por esse tempo todo, porque os critérios de cálculo serão os mesmos. Por exemplo, aqui a proposta estabelece que a República mínima é 25 anos. E somente a partir dos 65 anos, cada 12 meses, após os 65 anos, que vai ter um ponto percentual. Ou seja, para ter 100% de aposentadoria, quando que o trabalhador vai se aposentar? Então, eu acho que o critério mais correto teria que ser tempo de contribuição mais idade, como já está previsto na lei atual. Esse critério é o mais justo, de conciliar idade e tempo de contribuição. A dona Sônia veio até a Previdência em Brasília para dar entrada na aposentadoria. Ela não gostou da proposta. Existe muita coisa ainda que precisa ser explicado, né? Principalmente com relação ao tempo de contribuição, a questão da idade, né? Que eu acho que não é justo, mas essa exigência de que você tem que contribuir 49 anos, isso é o cúmulo do absurdo, né? As mudanças não param por aí. O texto completo desse projeto é uma proposta de emenda à Constituição nomeada como PEC 287.
Então, vamos entender esse assunto. Se aprovadas, as novas regras são: fixar idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, à exceção de militares, que terão as regras exclusivas. De acordo com a proposta, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo aposentadoria integral deverá contribuir com o INSS por 49 anos. E quem se aposentar com um tempo menor receberá um valor proporcional, limitado a 76% do benefício, com pelo menos 25 anos de contribuição. O governo ainda promete criar regras de transição para homens com 50 anos ou mais e para mulheres com 45 anos ou mais. No caso de pensão por morte, o valor pago passa a ser de 50% do valor do benefício recebido pelo contribuinte que morreu. O projeto ainda prevê que pessoas com deficiência ou incapacitadas só possam se aposentar a partir de 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente por acidentes no trabalho, a proposta do governo é que o valor corresponda a 100% da média das remunerações. Outra nova regra é a previsão de cobrança da contribuição para os trabalhadores rurais, que até agora não eram obrigados a contribuir para o INSS. Servidores públicos que ainda não se aposentaram poderão perder o direito a alguns benefícios. De acordo com o governo, a intenção do projeto é equiparar os direitos e benefícios de trabalhadores do setor privado e do público. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 votações, com maioria de 3/5 dos parlamentares. A reforma vem sob a forma de PEC e a gente tem que analisar ela mais profundamente. E você vai ver depois do intervalo. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgou dados importantes sobre o trabalho infantil no país. Não saia daí. Voltamos já. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios tem informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da população. Exemplo disso são os dados sobre trabalho infantil. A última PNAD apontou que 80% do trabalho infantil se concentra na faixa etária entre 14 e 17 anos. Os dados da última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, apontam que 80% do trabalho infantil se concentram na faixa etária dos 14 aos 17 anos de idade. A maioria desses jovens é do sexo masculino, vive em áreas urbanas, recebe remuneração, trabalha em média 26 horas por semana e frequenta a escola, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Um número que trouxe um alento, porque nós tínhamos dados que desanimaram em 2014 e tinha apresentado um aumento em relação a 2013, né, de 4,5%. 17 estados tiveram aumento entre 2013 e 2014. E agora tivemos uma inversão. A inversão a que o procurador se refere é a conclusão do último levantamento da PNAD. A pesquisa revelou que, em 2015, o trabalho infantil no Brasil caiu quase 20%. Para ser mais específico, 19,8%. Na prática, são 659 mil pessoas a menos nessas condições. Entre os menores com idades de 10 a 13 anos, a queda atingiu 31,1%. Nessa faixa etária, em que o trabalho é totalmente proibido no país, houve a maior redução em percentuais. A diminuição entre os que têm de 14 a 17 anos foi de 518 mil adolescentes. Em 2014, eram 3.778.000 vítimas. Em 2015, o número baixou para 2.260.000. Um dado que chamou muito a atenção foi a mudança em algumas regiões. No Sudeste, por exemplo, houve queda de 163 mil pessoas. O Nordeste, onde os números sempre preocupam, surpreendeu ao apresentar uma redução.
Foram 180 mil crianças e adolescentes a menos nas estatísticas. Apenas 2 estados tiveram aumento e os demais tiveram redução. No geral, tivemos uma redução de 19,8%, quase 20% no Brasil, mas algumas regiões como o Norte, com 23% de redução, e o Nordeste, com 22%, foram as regiões que tiveram maior redução. E isso vem trazendo nos animou no sentido de fortalecer as ações, porque, de fato, nos últimos anos, o Nordeste tem reduzido o trabalho infantil além da média nacional, e hoje ele já não é mais a região com maior índice. Na verdade, ficou a região com o 4º índice, portanto, o 2º menor índice entre as regiões. E pela primeira vez o Nordeste deu um total de trabalhadores infantis menores do que o Sudeste. É claro que a região Sudeste tem uma população maior, mas historicamente o Nordeste sempre foi o maior índice e o maior número absoluto. Nos últimos anos ele tem reduzido e essa é a primeira vez que o total de crianças e adolescentes em situação de trabalho no Nordeste ficou um pouco menor do que do Sudeste. O procurador ressalta, é nessas áreas mais vulneráveis que o MPT precisa agir. E tem agido, não só para constatar e contabilizar o problema, mas no sentido de atacar os fatores que motivam as irregularidades. Temos ações estratégicas sendo realizadas, que são na parte de mobilização e conscientização da sociedade. Temos ações de busca ativa, de identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho. E tem ações no eixo da proteção social, que é o atendimento de criança e adolescente nessa situação. Um conjunto de ações tem impactado positivamente na redução do trabalho infantil nessas regiões, mas, assim, somam-se a isso, por exemplo, os programas de transferência de renda, né, que muitas dessas crianças elas são de famílias que estão em vulnerabilidade e que as ações de transferência de renda, os programas sociais, vinculados com a questão da frequência à escola, têm ajudado a redução do trabalho infantil. Esses dados vêm sendo apontados, essa redução tem sido apontada nos últimos anos, portanto, nós atribuímos as ações de mobilização e conscientização e as ações de fortalecimento de políticas públicas como um fator determinante nessa redução. O uso da mão de obra de meninos e meninas está em diversos setores da cadeia produtiva: comércio, agricultura. Agora, na construção civil, a realidade preocupa ainda mais os especialistas. Essa é uma atividade, né, que leva à precarização das condições de trabalho. Estes adolescentes que estão trabalhando, com certeza, não têm carteira assinada, e todas essas atividades aí são reconhecidas pelo Brasil como piores formas de trabalho infantil. Então, são proibidas para todas as pessoas que não têm ainda 18 anos. O Ministério Público do Trabalho combate o trabalho infantil com ações constantes e intensas. A prova disso são as iniciativas focadas especificamente nessa luta. O projeto Resgate à Infância não para nem um minuto. Ele inclui 3 estratégias bem detalhadas. Uma delas é o MPT na escola, a outra é a profissionalização da aprendizagem e, por fim, o fortalecimento das políticas públicas. Acabar com essa prática ilegal é uma missão que exigiu o engajamento do MPT em uma rede de combate. E isso tem dado certo. O MPT tem sido protagonista de várias iniciativas, principalmente na iniciativa de coordenação e articulação de políticas públicas. Coordenação e articulação de parcerias, fortalecimento da rede de proteção. Então, capacitação de conselheiros tutelares, capacitação de educadores, dos profissionais da assistência, tem sido ações intensas que temos realizado em todo o país. E a ação mais forte nesse campo tem sido com a educação, e essa ação tem produzido, né, já resultados bem satisfatórios, envolvendo os educadores que representam aqueles atores sociais do sistema de garantia. São os educadores que estão em maior quantidade, né, dentro do conjunto de políticas públicas. A escola é o menor território de política pública, o educador convive 5 dias por semana, 200 dias letivo com as crianças e adolescentes, e 80% das crianças e adolescentes que trabalham estão na escola. Portanto, essa nossa parceria com a educação tem apresentado um resultado bem positivo e um grande fortalecimento da rede de proteção. Proteção que necessita também do compromisso da sociedade.
É importante que a gente dissemine essas informações, né, socialize com todos e convoque a todos, né, para a responsabilidade desse enfrentamento do trabalho infantil na cadeia produtiva. O consumidor observando e ficando atento para não consumir produtos que tenham trabalho infantil. O poder público, além de fiscalizar, né, esse trabalho que é proibido e que, portanto, expõe crianças e adolescentes a muitos riscos, tem também que dar mais efetividade às ações de políticas públicas de retirada de crianças do trabalho infantil e de proteção às suas famílias. E os empresários são responsáveis eticamente por acompanhar e monitorar a sua cadeia produtiva. Nós comemoramos esse resultado, mas é uma comemoração de 5 minutos, porque a gente tem que voltar para a luta e continuar seguindo em frente. No próximo bloco, em audiência de conciliação, o MPT solicita data limite para a União voltar a publicar a lista suja do cadastro de empregadores vinculados à prática de trabalho escravo. Fique ligado, voltamos já. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública em desfavor da União para garantir a divulgação da lista de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à de escravo. O desdobramento dessa ação você vai ver agora. Em dezembro do ano passado, decisão liminar da 11ª Vara do Trabalho de Brasília acatou o pedido do Ministério Público do Trabalho e solicitou à União a publicação, no prazo de 30 dias, do cadastro de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à de escravo. Nesta ação, o Ministério Público do Trabalho apontou que o governo federal vem descumprindo há 7 meses a decisão da portaria que prevê a atualização e divulgação da chamada lista suja. A partir daí, o processo caminhou com audiência de conciliação. O Ministério Público do Trabalho ajuizou essa ação civil pública que pretende exigir a publicação imediata, tendo em vista a mora injustificada e deliberada do Ministério do Trabalho. Essa ação foi ajuizada no dia 14 de dezembro do ano passado, houve uma liminar no dia 19 de dezembro do ano passado. Essa liminar ela foi suspensa momentaneamente pelo juízo para conceder à União 72 horas para se manifestar e o juízo vai reanalisar. Nós esperamos que, de fato, haja publicação aí no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento da decisão judicial, está prevista uma multa diária de R$10 mil. O Ministério Público do Trabalho deixa claro o motivo da ação. O enfrentamento à escravidão no país ele é composto por uma série de políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro. Desde a fiscalização através de grupos móveis de fiscalização, resgate de trabalhadores, expropriação de terras de empregadores escravagistas, inclusão do nome do empregador na lista suja de combate do trabalho escravo. Enfim, há uma série de procedimentos que viabilizam esse enfrentamento à escravidão. O Ministério Público do Trabalho, além de exigir a implementação, a concretização de todos esses instrumentos, de todos esses mecanismos de combate à escravidão, ele também atua reprimindo o empregador, exigindo multas administrativas, exigindo dano moral coletivo, dano moral individual àquele trabalhador resgatado e o efetivo pagamento de todas as verbas trabalhistas dos empregadores que são vítimas da escravidão. Em janeiro, celebramos o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O serviço social está inserido na luta pelo enfrentamento da transfobia. Nesse sentido, o MPT atua de maneira fundamental para garantir o espaço no mercado de trabalho para as pessoas trans. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à prosperidade. Esse trecho é o que diz o artigo 5º da Constituição Federal e deveria ser realidade na vida dos grupos LGBTs, travestis e transgêneros.
Da necessidade da luta constante da população transgênero, LGBT e do segmento de pessoas intersexo, criou-se o Dia da Visibilidade Trans. No dia 29 de janeiro de 2004, foi lançada aqui no Congresso Nacional a campanha Travesti e Respeito, uma ação contra a transfobia. A campanha, idealizada por ativistas travestis e transgênero, foi tão importante que desde então comemora-se todo dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data existe para chamar a atenção sobre a importância da diversidade e respeito para o movimento trans, travestis, transexuais e transgêneros. A falta de conhecimento da sociedade sobre sexualidade, questões afetivas e de identidade de gênero faz com que o preconceito exista. Que o preconceito está também no mercado de trabalho formal, porque ainda tem empresas que não empregam travestis e transexuais, né? Homens trans, mulheres trans e travestis ainda vivem esse preconceito no dia a dia. Todo trabalhador que sofre preconceito ou discriminação de gênero pode e deve denunciar. Discriminação é crime, crime de ódio, precisa ser denunciado, é violação trabalhista, sujeita a uma indenização, que a empresa pague uma indenização por dano moral coletivo, uma indenização individual para a pessoa ou o grupo que houver sido discriminado, seja antes da contratação, seja durante o contrato de trabalho, seja na ocasião da dispensa. O Ministério Público do Trabalho vem atuando para combater a discriminação desses grupos no ambiente profissional. Com relação à população LGBT, a população trans, intersexo, o Ministério Público do Trabalho tem tido uma atuação muito presente nos últimos anos. Uma atuação principalmente pedagógica, preventiva, porque nós bem sabemos que mudanças com relação à igualdade de gênero e identidade de gênero, elas vêm a longo prazo. Não será com uma ação civil pública, com uma investigação, que nós veremos mudanças significativas. O Ministério Público do Trabalho recentemente criou o GT Gênero para estudar as questões de gênero, reconheceu a identidade, o nome social dentro das suas próprias instalações mediante portaria. Isso é dar visibilidade a esse segmento, dar voz a esse segmento. E você é o nosso convidado, como sempre, para participar do programa Trabalho Legal. A sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Já as informações sobre o Ministério Público do Trabalho, como sempre, não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Obrigado pela audiência e nos encontramos no programa da semana que vem.